aqui é Kenimiro do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E o anime que retorna aqui pro canal é o We Never Learn, que deveria ter saído ontem, mas infelizmente não deu, tendo em vista que o YouTube novamente sacaneou comigo. E aí eu postava o vídeo e o vídeo não processava e não podia ficar público pra vocês. Ou seja, bugou o negócio e atrapalhou aí nas postagens. E caramba pessoal, esse episódio do We Never Learn foi muito bom, gostei pra caramba. E eu devo salientar aqui as mudanças feitas aí com relação ao mangá. Eu acho que ficaram até melhor do que o mangá em si. Mas antes de comentar sobre isso, peço aquele like para você estar ajudando o vídeo. E se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Então deixa de enrolar e vamos falar do que interessa. No caso, nesse episódio, a gente vê aí, no caso, o arco da tecnologia, vamos dizer assim. O protagonista ele acaba conseguindo aí um smartphone, ele consegue um telefone celular para utilizar e até mesmo ajudar ele no estudo, tendo em vista que ele é muito antiquado, né? Ele é muito antigo, ele não tem essas ferramentas que auxiliam no estudo e finalmente ele conseguiu ter uma delas, onde a gente mesmo vê que no momento que ele está com o celular ali, ele se mostra ser um cara extremamente incompetente com relação à tecnologia, tendo em vista que ele não sabe nem como clicar e nem o que fazer ali nos aplicativos do celular. Mas até mesmo a gente vê que a Uraki é a que mais mexe e que mais ali vai auxiliando a ele a fazer as coisas. O interessante de tudo isso é que a Uruka ela mostra para todo mundo que tem uma espécie de treinamento aí de estudo, justamente utilizando a banheira, né? No caso, na hora do banho, você estudar ali relaxando, no momento mais relaxante do seu dia a dia. E aí a gente vê que todo mundo acaba fazendo isso. Todo mundo diz que não vai fazer, todo mundo diz que é uma coisa sem graça, que não tem fundamento, que não vai funcionar, mas todo mundo começa a experimentar isso. E aí o celular do protagonista faz com que role o momento fanservice. Na verdade, esse primeiro início, ele é muito fanservice, ele é só para mostrar o momento ali dos corpos das meninas, mesmo tendo tudo isso, todos esses elementos clichês, ainda é legal, porque a interação com cada uma das meninas é bem diferente, cada uma tem uma personalidade e tem um jeito de lidar com as coisas. E isso é o mais legal de todo esse momento, clichêzão. E o que acontece é que a gente vê que quando ele de fato tenta ali pesquisar algo, ele acaba falando pelo chat com a Fumino, onde a gente até mesmo vê que ela fica imaginando algumas coisas um pouco indelicadas, né, um pouco safadinhas e tal, mas mesmo assim ela ainda começa a pensar assim, não vou pensar nessas coisas não, e me perdoe minhas amigas porque eu não quero esse cara. Então ela ainda trata ele como amigo dela de fato. Se rolar algum romance mais pra frente vai ser muito bem construído, porque já está sendo bem construído, porque ela tá sentindo aos poucos as coisas, não é só aquele clichê de bateu o olho naquele cara, eu me apaixonei, não é nada disso. Outra coisa interessante também é a relação com a Ogata, que é até bem normal. O único diferencial é o pai dela super protetor, querendo protegê-la, né? Tendo em vista que ele até mesmo atende o celular dela escondido. E é engraçado porque a parte dela seria até mesmo bem tranquila se não fossem as imaginações dela. Ela começa a se imaginar estando junto com o protagonista. E aí bate uma vergonha dela muito grande, onde até mesmo a gente vê ali que fica focando bastante no corpo dela. A parte dela não é tão legal como as demais, mas ainda assim só serve para mostrar o corpo dela. Mas aí vamos começar o arco praticamente de uma personagem só, que é novamente da Uruga. O que acontece é que a gente vê que no último tentativa de utilizar o aplicativo, ele acaba ligando, no caso, para outra personagem, porque são os 3 únicos números que ele tem gravado ali no celular. E o que acontece é que quando ele liga lá para a garota, ela atende, vai falando com o protagonista e nesse momento ela está se banhando, ou até mesmo está esfregando o corpo. E ali o tempo vai passando, ou até mesmo ela imagina coisas relacionadas a eles dois juntos. No caso, o protagonista fazendo isso para ela, esfregando o seu corpo, ensaboando ela, onde ela até mesmo fica bem excitada, vamos assim dizer. E aí que vemos uma coisa que seria só pro fanservice, mas da forma como colocaram, no caso, no anime e não no mangá, fica muito legal e encaixa perfeitamente com as coisas que vêm após no episódio. O que acontece é que a personagem acaba errando o botão que ela clica e acaba colocando o protagonista em videochamada, onde nesse momento tanto ela como ele vê o corpo um do outro, ou seja, eles estão nus ali e aparece de fato, onde gera realmente um maior constrangimento. E no fim das contas o protagonista até mesmo derruba o seu celular dentro da água, onde ele acaba perdendo o celular. Não passou nem pouco tempo com o celular e já era, velho. E teve que mandar pro concerto.
onde no outro dia eles meio que tapiam, né? Diz que nada tá acontecendo, mas na verdade eles estão com vergonha de fato um do outro, porque os dois se viram nus. E nesse momento deveria acabar o episódio, ou pelo menos um capítulo, e aí começar uma outra história. A história é essa que já passou do anime, que seria no caso a história aí da professora, que é ele conhecendo mais ela. Se você parar para analisar, durante todo esse episódio várias e várias vezes aparece 2 dias depois, alguns dias depois, um dia depois, sempre aparece essas palavras dizendo que passou um tempo. Justamente é relacionado ao tempo que se passou de corte de mangá ali para chegar naquela outra parte. Mas mesmo cortando, ainda enganjou com a situação constrangedora da banheira com a Uraka. E aí a gente começa a ver uma parte mais romântica com relação a ela, tendo em vista que o foco da obra até então, pelo menos na parte que está sendo adaptada, é só a Uraka. E a gente acaba vendo que tem um momento muito romântico que é justamente relacionado a Uraka, no caso, ter se cansado muito, porque não quer deixar o protagonista preocupado, quer também se dar muito para o seu clube, e ela quer, tipo, fazer tudo no top, tá ligado? Ela não quer descansar, ela quer fazer 100% nas duas coisas, e assim não dá. Mas até mesmo o próprio protagonista tem que salvá-la, tem que resgatar ela, levar ela para a enfermaria para ela descansar. E aí que rola um momento bem romântico, onde o protagonista acaba ficando abraçado com ela, né? Onde ele chegou perto dela e ela acabou abraçando ele por estar sonhando com o protagonista. E nesse momento ele fica até mesmo agoniado com o que está acontecendo. Depois do que já tinha acontecido com eles, com relação a eles se verem nus, as coisas já ficam bem mais delicadas e bem mais climatizadas, vamos dizer assim. No fim das contas, ele acaba tendo que se esconder embaixo da cama, e aí que acontece uma coisa que eu nunca ia imaginar que fosse acontecer agora, não tão cedo, que é justamente a revelação de que, de fato, a garota ali, a Uraka, gosta do protagonista. As amigas dela que vão visitar ela começam a conversar sobre a vida amorosa ali da atleta principal, né, que é a Uraka. E aí, nesse momento, ele descobre, ele fica extremamente chocado, onde ele fica imaginando coisas com ela, fica com muita vergonha de ficar junto dela, ele realmente passa por muitas coisas tensas por causa disso, porque ele começa a sentir coisas que ele não sentia antes, porque ele não considerava ela como uma futura pretendente, apesar de ele sempre dizer que o cara que ficasse com ela seria um homem de muita sorte, porque para ele ela é um tipo de mulher ideal que ele vê nos seus olhos. No fim, a gente tem um momento que eles estão voltando para casa, onde o protagonista está acompanhando a Uraka, e aí rola até mesmo uma comemoração, né? Ela sai com ele para comer ramen, tudo e pá. Bem tranquilo, até aí tudo bem, apesar de ele estar bastante nervoso e bastante envergonhado, porque está com a pessoa ali que possivelmente gosta dele, e ele não sabe como lidar com isso. No fim das contas, o que a gente acaba vendo é que o protagonista, em certo momento, fica tão agoniado com o que está acontecendo com a situação ali, que acaba conversando sobre relacionamentos amorosos, onde até mesmo a própria garota pergunta a ele se ele tem algum relacionamento, se ele gosta de alguma garota, e ele na lata já responde que não quer pensar em namoro no momento e quer só pensar nisso depois do vestibular, para não atrapalhar seus estudos. E isso já entra na cabeça da Uraka, onde ela já começa a mentalizar o que fazer para conquistar o cara. Ela é muito esperta, velho. E aí a gente acaba vendo que ele até se sente mal, porque se ela realmente gostar dele, será que essas palavras poderiam pesar e aí complicar as coisas pro lado dele, se ele no caso começar a gostar dela? E é nesse momento que ele acaba perguntando a ela se ela gosta dele. E infelizmente ela acaba negando, tendo em vista que era a melhor opção para ela. E isso fica no final, ela diz que não quer perder a amizade e todas as coisas boas que vem acontecendo com ela e ele, e agora muito mais, tendo em vista que eles estão juntos estudando, antes do momento certo. Porque o protagonista, se ele disse que o momento certo é após o vestibular, ela pretende esperar até lá para tirar a sua decisão. No fim, a gente vê que é um episódio realmente bem trabalhado sobre a Uruka e que ela ganha realmente destaque novamente. As outras têm o seu destaque, teve já episódios envolvendo uma safadezazinha, uma coisa assim, um pouco de ete, mas nada relacionado realmente a romance de fato. A única que tá tendo esse foco é a Uruka realmente. E caramba, eu tô gostando muito, velho. A forma como foi feita essa parte aí relacionada a ela foi muito legal, tendo em vista que eles cortaram para poder deixar uma história contínua, não deixar só como se fossem pitadas de romance dela com ele, e sim uma ordem contínua dos fatos acontecendo para dar um clímax melhor na obra. Eu gostei pra caramba disso. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, galera. Fui!